bem-vindos ao nosso segundo dia de seminário de Tecnologia e Organização da Informação em Museus. Hoje nós vamos falar sobre documentos digitais, preservação de documentos digitais. Meu nome é João, sou bibliotecário aqui no Museu da Cidade de São Paulo. Sou branco, um homem branco, de cabelos lisos. Estou usando uma camisa de manga comprida rosa. Estou num palco. Do meu lado esquerdo tem uma pessoa da SMPED que faz a leitura de Libras, a Cris. E na minha frente tem as cadeiras que são vermelhas. E eu vou apresentar para vocês agora a Regina Celi de Souza, que vai fazer a mediação dessa palestra, que é do Machado Meyer Advogados, graduada em Direito pela Universidade Paulista e em Biblioteconomia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, MBA em Gestão Empresarial pelo Instituto Trevisan, gerente de Conhecimento e de Informações do Machado Meyer Advogados desde 2002, foi presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo em 4 gestões, da Comissão Brasileira de Informação e Documentação Jurídica e da Associação Paulista de Bibliotecários. Foi coordenadora e é atualmente conselheira do Grupo de Informação e Documentação Jurídica de São Paulo, organizadora, palestrante e mediadora em diversos eventos na área de biblioteconomia e documentação. Obrigado a todos e seja bem-vindo, Regina. Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Sou Regina Celi de Souza, sou branca, de olhos verdes, cabelos castanhos, blusa e blazer verde ou azul, para alguns é verde, para outros consideram azul, e calça preta. Estamos aqui no auditório do Solar da Marquesa dos Santos. Tenho aqui o prazer de fazer uma mediação aqui com o famoso Dr. Daniel Flores. Ele é docente do curso de graduação em Arquivologia e do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, PPGCI, mestrado e doutorado da Universidade Federal Fluminense. Líder do grupo de pesquisa do CNPq, da Universidade Federal Fluminense, documentos digitais, gestão, preservação, acesso e transparência ativa. Ele é pesquisador do grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, UNB, em fundamentos históricos, epistemológicos e teóricos da arquivologia. Representante nacional do Brasil no grupo de especialistas da Rede Ibero-Americana de Ensino de Arquivística Universitária, da ALA e do Grupo de Trabalho sobre Gestão e Preservação de Documentos Eletrônicos da Associação Latino-Americana de Arquivos. Bacharel em Arquivologia pela Universidade de Santa Maria, especialista em Organização de Arquivos pela Universidade de São Paulo, mestre em Engenharia da Produção, Tecnologia da Informação pela Universidade de Santa Maria. Doutor em Documentação pela USAL Espanha, revalidado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, como doutor em Ciência da Informação no Brasil. E pós-doutorado na USAL Fundação Carolina em Documentos Digitais, Gestão e Preservação Digital. Consultor, gente, e assessor em projetos
de transformação digital arquivística. Bom, aqui está um currículo resumido do Daniel Flores e eu já passo agora, professor Daniel, a palavra para o senhor. Regina, bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. É uma honra, é uma satisfação participar de um evento tão importante e de colegas tão queridos. Deixa-me autodescrever. Eu sou um homem branco, eu estou utilizando uma camisa preta, tenho cabelos castanhos, estou utilizando óculos. Fiquei feliz com a temática, fiquei feliz com a chamada que me foi feita para dialogar sobre documentos digitais em museus, meios para a preservação. Deixa eu pedir para o pessoal da organização compartilhar o meu slide que está aí. Nesse diálogo que eu vou tentar fazer, eu vou tentar indagar, eu vou tentar discorrer com vocês sobre que nós estamos cada vez mais produzindo, acumulando e recebendo registros digitais que são, per si, materiais complexos e específicos, que são sensíveis e que precisam de cuidados especiais, precisam ser tratados de uma forma especial, no sentido de que eles possam ser acessados no futuro e que possa ser garantida a autenticidade e a confiabilidade desses materiais. O enunciado da minha fala, ela está muito boa e eu vou tomar a liberdade de ler novamente. Como nós estamos trabalhando com os documentos digitais? Hoje nós sabemos que os museus, assim como qualquer outra instituição, isso é uma realidade, né? Todas as instituições estão passando por um processo de transformação digital, estão produzindo e acumulando um volume impressionante de registros digitais ou de documentos digitalizados. Podemos dizer que já temos centenas de milhares de documentos armazenados em PCs, em servidores, em storages, nuvens e etc. Ademais, outra constatação, e isso é só contexto que eu estou tentando colocar aqui para esse diálogo, né? Então, ademais, toda a sociedade, ela também está passando por um processo de transformação digital. Isso já vinha ocorrendo antes da pandemia, e isso com a pandemia, claro que houve um impulsionamento. Essa transformação digital pode ser tanto por inovação ou disruptiva, e nós devemos considerar que uma real transformação digital, ela ocorre quando o modelo de negócio é modificado, ou quando nós criamos novos modelos de negócio. Veja que agora eu vou ter que começar a reflexionar como nós estamos transformando os nossos modelos de negócio nos nossos museus, nos nossos arquivos, nas nossas bibliotecas, etc, etc. Toda a instituição que tem material digital. Não basta somente com digitalizar ou digitizar registros. Então, a pergunta que eu vou tentar levar até o final é: quais novos modelos de negócio para a preservação digital em museus nós estamos vendo? A primeira que eu vou tentar, o primeiro modelo de negócio que eu vou tentar trazer é um modelo de negócio que está orientado a uma abordagem sistêmica. Eu trago aqui para vocês Bertalanffy, com a teoria geral dos sistemas. Por quê? Porque se enquadra perfeitamente com a necessidade da preservação dos registros digitais, da informação digital, que é sensível, que é complexa, que é específica. Vejam que nesta abordagem, eu tenho que tratar que todos aqueles registros produzidos e acumulados, eles têm que estar contemplados numa visão sistêmica. Toda a gestão dos meus ativos digitais tem que dialogar com o arquivo OAIS, com a norma OAIS, com a norma ISO 14721, que é hoje a norma mais importante no mundo sobre preservação digital. E, inclusive, com uma plataforma de transparência ativa.
sabendo que, quando estamos falando de informação pública, informação nos museus, que é pública, que é da cidadania, que é do coletivo, isso tem que estar transparente, tem que estar acessíveis. Documentos, dados, descrições, informações, tudo isso em uma abordagem de uma cadeia de custódia digital. Esse conceito da abordagem de cadeia digital eu vou deixar para mais adiante. A ideia é que eu consiga manter esses documentos autênticos. Bem, vamos adentrar um pouquinho mais no que é essa preservação digital sistêmica, então. O que ela difere de uma preservação digital que não seria sistêmica? A sistêmica, ela é orientada a políticas. A estratégias de preservação digital, elas têm que estar inseridas no ambiente. Então, vamos começar a dialogar já de forma mais prática. Nós temos esses ambientes nos nossos museus. Os nossos museus já têm um ambiente de preservação digital, que aquela curadoria que foi feita está hoje preservada nesse ambiente. Os nossos museus têm um ambiente sistêmico para receber uma doação, uma compra, uma transferência ou uma produção interna, um material que foi curado, uma amostra, uma exibição. Porque, em caso contrário, nós não estaríamos numa abordagem sistêmica. Esses materiais estariam, claro, sob a custódia dos nossos museus, mas não estariam dentro de uma visão sistêmica, dentro de uma abordagem sistêmica. Vejam uma questão troncal que muda. Se nós precisarmos converter um material digital, por exemplo, um MP3, esse exemplo que eu estou trazendo aqui, mas poderia ser qualquer outro. Poderia ser um vídeo, poderia ser uma amostra, poderia ser uma curadoria, uma obra digital. Veja, se eu tiver que converter esse material, que foi produzido em MP3, por exemplo, que é legado, é um formato já deprecado, para um formato atual, que é o AAC, que tem 48 canais, que é atual, o MP3 tinha só 5, nós não deveríamos mais fazê-lo de forma manual. O que é esse manual? Seria eu, técnico do meu museu, do meu arquivo, biblioteca, etc., ir lá pegar aqueles objetos, aquela informação, abrir e converter. Mas como que ficaria essa preservação sistêmica? Isso teria que ser feito por uma política, por um plano de preservação digital, com uma governança do meu repositório digital, que é o ambiente digital sistêmico que o meu museu deveria ter. Então, ao invés de eu selecionar, de converter de MP3 para AAC, eu não vou lá converter, eu vou mexer com a política, eu vou elaborar e emanar uma política e configurar nesse ambiente, e esse ambiente é que vai fazer a conversão. Vejam que existe um afastamento ali do objeto, né? Antes, no analógico, eu tratava o objeto diretamente nele, no objeto. Agora eu preciso me distanciar. Visão sistêmica. Eu passo a ter uma abordagem mais holística. Esta é a preservação sistêmica. Quando eu tento comparar essa visão sistêmica de uma não sistêmica, olhem que na esquerda aqui da apresentação, abordagem sistêmica, existe todo um microserviço desse ambiente que ele está convertendo os materiais. Ele está migrando, ele está convertendo, virtualizando, emulando. Na direita, eu tenho uma dependência de mídia e de suporte, como, por exemplo, migrar de um DVD para um CD, um Blu-ray, um DVD, etc. Veja que, nesse caso, há uma dependência da mídia, porque eu vou continuar dependente do suporte. E eu estou fazendo algo manual, direto no suporte, que quando eu mexo direto no suporte, por estarmos falando de documentos, informações, registros, informação museal digital, eu perco um princípio, que é o princípio jurídico de não repúdio, de que aquela informação
efetivamente não foi adulterada, não foi invadida, não foi mexida com fins maliciosos ou não. Esse modelo de negócio, então, já começa a nos trazer ideias e demandas de que, a partir de agora, nos museus, nós teríamos que trabalhar com pacotes de preservação. Pacote CIP, pacote AIP, pacote DIP. Pacote de CIP de submissão para o ambiente de preservação. Aquele ambiente que vai ser integrador, aquele ambiente que vai ser convergente, que tanto o museólogo como os mais diversos profissionais interdisciplinares vão buscar. E que a plataforma de transparência vai dialogar com esse ambiente sistêmico. Sem essa abordagem sistêmica, vejam como a coisa fica amadora, sem considerar o referencial, sem considerar normas, padrões, modelos e requisitos. Vejam aí a questão do plano de preservação digital, que já está embutido nesses repositórios digitais confiáveis. Vejam que, se for um PDF, ele já tem uma regra clara para o pacote de preservação AIP. Viram que eu vou seguir com essa terminologia agora de pacote AIP, né? E já vou explicar de onde que surgiu. Vejam que também já existe um formato do pacote de disseminação, que vai para a plataforma de disseminação, a plataforma de acesso. E tudo está, como nos diz Berta Lanfe, interconectado, numa visão sistêmica. Vejam os vídeos, que se eu mandar um vídeo FLV, ele vai ser convertido numa trosca vídeo. Está na regra, está no padrão, está no plano de preservação digital. E o acesso do pacote DIP, a terminologia novamente, uma terminologia que hoje é compartilhada interdisciplinarmente entre arquivos, bibliotecas, museus e etc. Veja aqui um outro ambiente digital, software livre. Esse diálogo eu vou deixar mais para o final, também de repositório digital, em que os materiais chegam nesse ambiente e são convertidos, emulados, virtualizados. Imagine se nós tivéssemos que ficar fazendo isso à mão, objeto por objeto. Onde está aquela curadoria? Onde está aquela amostra? Aquela amostra foi convertida naquele momento em que eu tinha os codecs e plugins para converter? Ou eu já perdi aquele material e ele já é irrecuperável? Vejam que esses microserviços, por exemplo, aqui eu estou apresentando de normalização para preservação. Ele é feito por microserviço, ele é feito pelo ambiente. Mas, vejam, é um ambiente que é administrado pelo administrador de preservação. E em museus, pelo museólogo, que será o administrador. Em arquivos, pelos arquivistas, que serão os administradores de preservação daquele ambiente de preservação. E nas bibliotecas, pelos bibliotecários que estarão administrando. Vejam, toda uma convergência, todo um modelo de negócio que muda, e isso é transformação digital. E aí eu quero falar um pouco sobre um desses ambientes que vem sendo utilizado nos museus, o Arquivemática, o software livre Arquivemática, e que vem sendo utilizado como convergência para dados, documentos, informações, curadorias, mostras e etc., e que faz estas estratégias de preservação digital de forma sistêmica. Berta Lanfe. Então, veja que existe uma interação entre os sistemas. Uma preservação digital sistêmica, com captura, com sistemas de negócio, com curadoria, com sistemas de preservação e etc. Isto nós chamamos de preservação digital sistêmica. Ou, na literatura americana, a gente costuma encontrar também Active Digital Preservation, uma preservação digital ativa, em que todas as atividades
tem uma abordagem sistêmica, tem uma visão sistêmica, é feito por um ambiente, de forma a garantir a autenticidade desses materiais. E eu não faço mais estas estratégias de forma manual. Eu tinha prometido explicar da onde surge, né? Da onde vem a literatura, da onde vem as normas do modelo OAIS, do Open Archival Information System, modelo OAIS. Por mais que esse modelo venha hoje na literatura brasileira mais sendo utilizado nos arquivos, tem que ficar muito claro. Ele não é um referencial exclusivo dos arquivos, ele é um referencial para museus, ele é um referencial para as bibliotecas, para os arquivos, ele é um referencial de preservação digital. Ele é mais amplo e é holístico. E é por isso que ele não tem uma terminologia totalmente específica a uma área a outra, porque ele é utilizado por todas as áreas. O OAIS, vejam, ele nasceu desde 82, quando esse comitê da NASA, a CCSDS, vinha enfrentando o problema para preservar documentos digitais autênticos. E criaram esse modelo, essa ideia de um ambiente protetivo, seguro, para parar com aquilo que vinha acontecendo com a NASA, com as teorias da conspiração, com perda de documentos e etc., com invasões, que é o que esse ambiente se presta. É o que esse ambiente criou, esse desenho que eu apresento agora, esta caixa no centro, que é o ambiente de preservação que a gente chama de arquivo OAIS. Então, veja, aqui à esquerda no producer, no produtor, na gestão, eu posso ter um sistema de gestão museal, um TMS, por exemplo, que vai submeter a preservação para o entorno sistêmico de preservação. E aí vejo novamente os pacotes, aqueles que eu falei, aquela terminologia do CIP, do WIPE, do DIP, hoje utilizada em todas as áreas, pacotes CIPs, pacotes IPs, pacotes DIPs. Aí eu apresento a timeline, a linha do tempo do OAIS, como é que ele nasceu. Hoje nós temos o OAIS 2012. Tinha uma promessa de até o final do ano ser publicado o OAIS 3, mas acho que não dá mais tempo, não. Acho que o OAIS 3 vai sair em 2023, muito provavelmente, com muitas melhorias desta visão sistêmica da preservação digital. Veja que é todo um ecossistema. O modelo OAIS e a ISO 14721. Mas esse modelo OAIS, que criou os pacotes, que criou o ambiente, que criou o repositório digital confiável, os arquivos adjetivaram para repositório arquivístico digital confiável. Mas o referencial amplo é repositório digital confiável, RDC. Utilizado nas bibliotecas, utilizado para os museus, utilizado para os arquivos. Ele é auditado por essa outra ISO aqui, a ISO 16363. E a instituição que audita e certifica, ela é auditada e certificada por esta outra ISO que está muito à direita, que é a norma ISO 16919. Definitivamente estamos falando de um ecossistema, de um modelo de negócio diferente, novo, incrementado, é uma transformação digital para os museus. Repositório digital, já que veio do modelo OAIS, vamos falar um pouquinho. É um sistema informatizado utilizado para armazenar coleções de uma biblioteca digital e distribuí-las aos usuários, de um arquivo, de um museu e etc. São coleções de informação digital que podem ser construídas de diferentes maneiras para diferentes propósitos. E esse repositório digital, esse RDC, deve ser confiável, deve manter estes registros autênticos, confiáveis ao longo do tempo e acessíveis. Esses repositórios trabalham com aqueles 3 pacotes que foram criados pelo modelo OAIS, com o produtor, o administrador e o consumidor. Nos traz novamente a ideia. Nossos arquivos já estão implementando esse ambiente, nossos museus estão implementando essa visão sistêmica. Nós já temos esse ambiente sistêmico no nosso museu para
empacotar uma curadoria e submeter à preservação? Onde nós estamos preservando as nossas curadorias? Nos museus. Onde nós estamos preservando uma amostra, as nossas mostras nos museus. Onde nós estamos preservando os nossos sistemas de informação museal. Aonde que eles estão sendo capturados e preservados para serem acessíveis e mantidos confiáveis ao longo do tempo. Tudo isso é um referencial do modelo AIS, é uma literatura consolidada. Os 3 pacotes, a composição desse pacote, como é que se cria esse pacote. Aqui está uma aplicação específica para os arquivos. Tá? A resolução número 43 do Conselho Nacional de Arquivos. Os museus, muito provavelmente, vão criar também as suas especificidades, seus metadados específicos, um VRA-Core, por exemplo, um metadado específico para museus, tá? Para tratar a sua especificidade e complexidade. Sabendo que nós temos elementos de política e governança para esses ambientes, para essa visão sistêmica, e que a cadeia de custódia é muito importante. Esta linha ininterrupta. Eu não vou poder confiar numa amostra que eu tenho no meu museu, que essa amostra estava fora do ambiente. Ela pode ter sido adulterada, ela pode ter sido mexida, ela pode ter sido mal convertida, a conversão não foi documentada, aquela obra digital que não foi preservada, aquela curadoria que não foi garantida a sua confiabilidade. Por isso que nós temos a cadeia de custódia digital, que é esta linha agora digital. Esses materiais digitais têm que estar preservados neste ambiente, neste entorno sistêmico. Então, veja que nessas plataformas existe um compartilhamento da custódia também. Aqui eu trouxe de arquivo e TI, mas nós vamos ter também isso de museus e TI, com nomeação de quem vai cuidar esse ambiente, com mandato, com suplência, com papéis definidos, com elementos de política e de governança da preservação digital. E nós vamos ter que ter essa visão sistêmica no lugar de acesso digital, no lugar de memória. Pierre Nora. Eu gosto muito dessa citação do John Seaman, que diz que, embora a memória seja basicamente um processo interno, a projeção, ela não se realiza num vazio. Então, quer dizer que é necessário, a memória precisa de um espaço para ser ativado e estimulado. Ou seja, uma plataforma digital que tem que estar conectada. Uma plataforma que dialogue com aquele RDC. Um lugar de memória em que o cidadão possa ativar, ressignificar, rememorar, mas que tenha requisitos, mas que ele saiba que esteja trabalhando com normas, com os 3 pacotes CIP, IP e DIP, os 3 pacotes da norma ISO 14.721. Que bloco seria esse? As plataformas de acesso e transparência ativa orientadas a requisitos funcionais, ou seja, que consideram a norma ISO. Então, esse questionamento eu vou ter que me fazer agora aos nossos museus. As nossas plataformas estão trabalhando com pacote DIP ou não? Eu consigo capturar a informação museal que está no meu sistema de gestão para o ambiente de preservação e gerar um IP de preservação de acordo com a ISO 14.721? Também tem que considerar que a informação dos museus é uma informação pública. E que, se é pública, ela tem que estar transparente. O próprio TCU deixou claro que é mais barato a transparência do que o acesso. Então, o quão transparente estão as nossas informações dos museus? Como que nós estamos colocando estas informações disponíveis aos usuários, ou os usuários têm que sempre pedir, que é o acesso, que tem custo, e que a própria Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, contempla a informação museal.
Aí tem um hall de plataformas de acesso à informação. O Atom, que vem sendo usado em museus, o Archives Spaces, o DSpace, o Collective Access, todos em software livre aqui, e o Binder. O Binder é um destaque especial que eu vou tocar nele para finalizar, vai ser a última parte da minha fala. Veja que nós precisamos de uma custódia distribuída também. Porque nós não teremos só dentro do museu essa custódia estará distribuída, estará de acordo com o modelo OAIS, com esses fluxogramas de pacotes. Veja esse arquivo federado do modelo OAIS, em que eu posso ter vários museus que distribuem a preservação com um ente federativo de preservação, que pode ser um ente federativo da área de museus. Veja um outro desenho de preservação digital distribuída, compartilhada. E nós também precisamos de um acesso integrado com harvesting, que o cidadão possa encontrar esse lugar digital de acesso, de lugar de memória, e que ele consiga dialogar com os mais diversos museus integrados, com metadados, com pesquisa e etc. Vejam que já há níveis de qualidade, já há esse do COSA que define níveis para esses pacotes e para essa preservação. Eu entro na última parte agora, a parte do Binders. O que é o Binder? O Binder é um outro software livre, foi criado especificamente para museus, está em uso, está em produção no MoMA, o Museu de Arte Moderna em Nova York, é software livre, e ele foi construído com base naquele arquivemática que eu falei anteriormente, 100% compatível com o modelo OAIS. Trabalha com os 3 pacotes, CIP, AIP e DIP. Faz a migração de forma sistêmica. Tem um lugar de preservação, tem um lugar de memória, Jorne Simon, lugar de ativação, porque a memória não se ativa num vazio, mas tem que ser um lugar profícuo, né? Tem que ser um lugar que permita ativação, que eu possa navegar entre as coleções, que eu possa cruzar, que eu possa analisar. Vejam, esse binder, aí está o vídeo no YouTube que o Benfin Radin fez a apresentação, o primeiro repositório digital de preservação para museus. O primeiro, e que utiliza arquivemática e utiliza Atom, ICA-Atom. E ainda, o Binder, ele foi todo construído exatamente para fazer essa visão sistêmica, fazer essas conversões com uma visão sistêmica de transformação digital. E ele também está integrado com o TMS, com o Dimuseum System. Quer dizer, ele captura os materiais do Dimuseum System. Ele faz CIP, faz AIP, faz DIP. Mas aí, antes de botar o último slide, antes das considerações, o que aconteceu com esse sistema? Esse sistema foi deprecado recentemente. Pouco uso dos diagnósticos, pouca colaboração, pouco envolvimento, pouco comprometimento das áreas no sentido de manutenção desse sistema. Ele está disponível para download. Ele está lá no GitHub, é um software livre, qualquer um pode baixar, utilizar, aplicar nos seus museus. Mas que diagnóstico que nós podemos tirar destas transformações digitais e desta questão de não segmento dessa plataforma livre? A ideia do software livre. Public money, ou documentos, ou informação pública, ou informação de museus, informação museal pública, coleções museais públicas, public software. Software livre. Veja como é importante essa abordagem de trabalharmos com software livre, de trabalharmos com a filosofia, porque senão nós vamos cair num lugar que é o lugar do software proprietário. Há um mercado para isso, e há um modelo de negócio novo, que é o modelo do software livre. Não quer dizer que não tem custo.
É a questão da liberdade. Se eu tenho coleções museais que são públicas, elas não podem ter restrições de acesso no futuro. Elas não podem ter restrições de ter que pagar uma licença para dar acesso a essa curadoria no futuro, para uma empresa, para um software. Por isso a importância do software livre, por isso a importância do software público, nos museus também, nos arquivos, nas bibliotecas. Para fechar, considerações finais. Primeira consideração, sobre a transparência que nós precisamos levar a cabo e a patrimonialização. Dar a ideia de posse agora em ambientes digitais. Não só mais o museu, instituição, aparelho de memória naquele edifício, ou arquivo, ou biblioteca, etc., mas também digitalmente. Para essa sociedade atual, para esses cidadãos da geração Z, nativos digitais, e que isso esteja considerando uma abordagem sistêmica, que não sejam sistemas desconectados, que não seja um portal web que dá acesso de uma curadoria, que não seja uma página web que vai fazer difusão, mas que não está com uma visão sistêmica do meu acervo, das minhas coleções, que estão sendo mantidas em uma abordagem sistêmica autêntica. Para que a gente ofereça e patrimonialize também, para que nós patrimonializemos, um lugar de memória, um locus para esses cidadãos, para ativação, para projeção, para rememoração, para cruzamentos e para análises. Necessitamos considerar também sempre a visão sistêmica, dialogarmos. Os nossos materiais digitais têm uma visão sistêmica, eles estão dentro de pacotes AIP de arquivamento, eu estou considerando a norma internacional ISO 14721. A última pergunta. Nós estamos preparados, e agora eu posso perguntar, nós, museus, nós, arquivos, nós, bibliotecas, etc., de uma forma interdisciplinar, é claro, nós estamos preparados para essa sociedade digital e atender às demandas dos nativos digitais? Esses nativos digitais não são os documentos nativos digitais, a informação nato digital. Não, eu estou falando de Mark Prensky, sobre as pessoas que nasceram a partir dos 80, mais especificamente ainda, geração Z, segunda metade dos anos 90, que precisam de lugares de memória digital, de checagem de fontes, de autenticidade, de identidade, de proximidade, de empoderamento, de checagem de desinformação e misinformação, de pertencimento, de interesse cultural, histórico, e de que as informações que estão nos museus, se são públicas, são nossas, são patrimônio, têm que estar transparentes, acessíveis e em software livre e não dependentes de sistemas proprietários, para não acontecer o que vem acontecendo com alguns sistemas que se deprecam, que ficam legados, porque não existe um fomento, um apoio, uma adesão, às vezes, da própria área. Então, aí a importância da filosofia do software livre, da política do software livre nos museus e de uma preservação digital sistêmica como novos modelos de negócio para uma transformação digital nos museus. Quero agradecer novamente pelo convite, espero ter suscitado alguns debates e vamos ver agora no diálogo. Obrigado pela apresentação, pelo tempo e devolvo a palavra, Regina. Obrigada, doutor Daniel, pela sua exposição, pela brilhante exposição. E aqui nós vimos que a construção de um repositório confiável de preservação digital de acervos museológicos, ele permite enfrentar desafios, inevitáveis para as instituições patrimoniais.
o acesso permanente é muito importante a longo prazo para os usuários que devem, né, que deverão contar com elementos descritivos para compreender como está constituído o objeto digital, preservado no repositório e garantir, né, que isso deixa bem claro a autenticidade do objeto digital. Aqui nessa apresentação, ele deixa claro que a preservação digital é um instrumento de apoio à preservação digital. E ele traz aqui, aborda, né, a preservação digital sistêmica versus não sistêmica. Fala também dos pacotes de preservação, dá muita ênfase, né, aos softwares livres que vem sendo usado, apresenta aí vários softwares que estão sendo utilizados nos museus. Eu trouxe aqui também, fala as dicas, né, que a gente tem que ver o modelo OAIS, os repositórios, eles devem ser confiáveis, autênticos e acessíveis, né? E sempre ter aquela relação entre o produtor, administrador e consumidor. Eu acho que aqui ele traz uma boa reflexão para todos, onde estamos preservando nossos sistemas, né? Eu acho que isso é relevante para todos, não só para os museus, mas os arquivos, bibliotecas, para todas as instituições e organizações. Como estamos cuidando da nossa preservação? Ele fala também muito das pacotes. Nós temos que observar, né, os pacotes ISO, especialmente a ISO 14721. Transparência das informações nos museus. Fala também, né, do software livre utilizado para os museus. Especificamente, eu achei interessante o Binder, né, que o senhor destacou. Depois eu vou fazer uma pergunta sobre isso. E eu gostaria de abrir para perguntas, né? Nós temos aqui do Henrique, que é bibliotecário da Fundação Cultural Palmares, em Brasília. Ele está falando bom dia para todos. Não tem pergunta? Não tem. Alguma pergunta aqui dos presentes? Sidney? Olha, espera um minutinho, o microfone. Bom dia, professor Daniel. Eu sou bibliotecário do Museu das Favelas. O senhor falou uma coisa que me remete, vou pegar um exemplo do livro Galáxia da Internet, do Manuel Castel, quando o software, como é o nome dele, esse do celular que foi criado, não me lembro muito bem, não me lembro bem, ele foi criado através de colaboração, né? Porque eu vejo que quando você cria um software, todo mundo tem que opinar, colaborar. Eu acredito que a palavra-chave para a gente preservar o conteúdo digital é colaboração. Todas as áreas do conhecimento, independente de quem é técnico ou não, tem que colaborar. Até aquela pessoa que não tem conhecimento naquela área específica pode colaborar no desenvolvimento desse conteúdo digital, informacional, a qualquer demanda. É só um comentário que eu queria falar e parabéns pela sua explanação. Lembrei, Android. Lembrei. Quando o Android foi criado, foi a da colaboração. Professor Daniel, o senhor pode entender ao delay, né? Regina, eu até vou pedir, por causa que eu acho que o áudio do auditório, ele reverbera um pouco. Se você puder repetir para mim, Regina, eu agradeço, por favor. Professor Daniel, o senhor pode entender ao delay, né? Regina, eu até vou pedir, por causa que eu acho que
o áudio do auditório, ele reverbera um pouco. Se você puder repetir para mim, Regina, eu agradeço, por favor. Sim, você pode repetir. Regina, eu vou pedir Bom dia. Bom dia, professor Daniel. Tudo bom com o senhor? Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Sidney Rodrigues, sou bibliotecário do Museu da Favela. O senhor falou uma coisa que me chamou a atenção do livro Galáxia da Internet, de Manuel Castel. Quando o software Android foi criado no Vale do Silício, a palavra-chave foi colaboração. Todos os colaboradores contribuíram para esse software ser essa potência mundial. Então, eu vejo que daqui para frente o recurso, a palavra-chave, para preservar os documentos digitais e no ambiente de biblioteca, aqui no museu, será colaboração. Como o senhor falou visão sistêmica, eu vi essa palavra de colaborar com todas as áreas do conhecimento, porque ninguém vive uma ilha isolada sozinho. Todo mundo tem que se colaborar em si próprio, tem que dialogar. E esses encontros é um exemplo, que a gente está chegando a um consenso para ver qual é o melhor método para a gente preservar para as novas gerações. É isso que eu queria falar para o senhor. Parabéns, muito obrigado. Sidney, exatamente isso, Sidney. Colaboração. A questão do software livre, a raiz dele está na ideia da colaboração, de vários entes que colaboram para esse projeto. Ademais disso, a gente tem que pensar em política pública de software livre. Tá? Nós temos que induzir, nós temos que elaborar, nós temos que implementar uma política pública de software livre. Porque quando nós falamos de informação pública, na República Brasileira, a res pública, a coisa pública, ela não pode ter restrição de acesso, ela não pode ter que pagar um royalty. O cidadão não terá que pagar uma licença daqui a 100 anos para acessar uma curadoria digital que foi feita hoje, que pode ter sido salva num formato proprietário, que pode ter sido preservada numa ferramenta de uma empresa. Então, vejam, isso é muito importante também nessa colaboração, nós não estamos falando que é um modelo de negócio econômico que as empresas deixarão de ganhar dinheiro. Não, o software livre é muito além disso. Software livre é questão de liberdade e colaboração, como você falou, Sidney. Liberdade e colaboração. As empresas poderão continuar ganhando dinheiro, poderão continuar com um modelo econômico sustentável, mas sempre com softwares livres, porque estamos falando de informação que estão nos museus, que são públicas, que não podem ter restrição do ambiente de preservação, do lugar que será preservado e do software que vai prever esse acesso e essa transparência ativa no futuro. Sidney, muito obrigado pela colocação. Excelente. Tem... você quer? Vem, pode vir aqui fazer. Eu tenho 2 perguntas, mas tem uma pessoa aqui do auditório que quero já fazer. Bom dia a todas, todos e todos. Parabenizar a fala do Daniel, muito estimulante, instigante e nos faz refletir sobre diversas perspectivas teóricas e aplicadas, né, que nós temos que lidar na perspectiva da preservação digital. A minha pergunta é no sentido da sua fala final em relação aos lugares de memória digitais. Achei um conceito muito interessante e queria ouvir um pouco mais sobre as características desse lugar de memória digital, quais são as perspectivas que têm sido discutidas sobre eles. Muito obrigada. Obrigado pela pergunta. A origem desse diálogo que a gente tem feito, da investigação que a gente tem feito, é de que nós estamos vivendo e convivendo com uma sociedade e com cidadãos nativos digitais
geração Z, a partir da metade dos 90, que requerem lugares digitais, que requerem ambientes digitais. Esses ambientes digitais que estão se colocando hoje são, na sua maioria, e estão dominando, são as redes sociais. E o diálogo que a gente tem feito nós precisamos de lugares de memória que não são as redes sociais, mas que são lugares de memórias que sim preservam informações, coleções, materiais autênticos, seguros, preservados, com segurança. E aí, quando nós falamos isso, nós também temos que analisar que existem muitas iniciativas, inclusive das instituições públicas, de fazer transparência dos seus materiais, mas que não utilizam ferramentas adequadas. Por exemplo, dar acesso de uma informação museal num sistema, num site web que não tem requisitos. Por exemplo, colocar uma coleção ou uma curadoria digital no museu numa página que não tem preservação digital e que não trabalha com aquela cadeia de custódia, com aqueles 3 pacotes. Ou então, colocar esse material digital, essa informação de museus, num lugar que não é profícuo. Aquilo que Jorn Simon nos diz. A memória, ela não se ativa num vazio. Ela precisa de um espaço. E se nós estamos falando de lugares digitais, de ambientes digitais, eu preciso criar um ambiente que seja profícuo para isso. Para que esse meu usuário, esse meu pesquisador, esse meu cidadão, consiga rememorar, ressignificar, consiga estabelecer cruzamentos, permita que ele cruze essas informações, analise. Então, dar acesso de uma informação de museu por um e-mail não é um lugar profícuo para ativação da memória, porque a memória precisa ser ativada, precisa de um lugar profícuo, um lugar de ativação, de rememoração, com descrições, com ressignificações, com metadados adequados, mantidos preservados, mantidos autênticos, uma cadeia de custódia e considerando os referenciais da museologia, da arquivologia, da biblioteconomia, tecnologia da informação e etc. Por isso, lugares de memória digital, em que o cidadão possa encontrar esses materiais em um ambiente profícuo de ativação e rememoração. Obrigado pela colocação e pela oportunidade de poder dialogar isso com mais calma. Obrigado, viu? Professor Dr. Daniel, temos aqui mais 2 perguntas. O que vem primeiro, a política ou o plano de preservação digital? Posso fazer a outra pergunta? Também, como deve ser a relação entre o administrador de preservação e o administrador de TI para uma custódia digital? Regina, obrigado pelas 2 perguntas. A primeira pergunta, vem antes a política. A política é mais ampla, a política é mais genérica, então a política, ela vem em primeiro lugar. É na política que nós teremos os objetivos de alto nível. E o plano de preservação, ele é mais objetivo. O plano de preservação, ele vai trazer formatos. Veja que eu apresentei o plano de preservação digital ali, do Arquivemática, que é usado no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York. Veja que ali está o plano de preservação digital, definindo, inclusive, o formato que será convertido para o pacote AIP. É muito mais objetivo. E aí, inclusive, o que nós temos de consideração é que a atualização dos planos tem que ser mais recorrentes, mais imediatas,
mais frequentes do que a atualização da política. A política é mais duradoura. O plano, nem tanto, porque o plano estará suscetível às atualizações tecnológicas. Se atualizam formatos, se atualizam padrões, se atualizam metadados, e o plano tem que se atualizar de forma imediata. Mas um não prescinde o outro. Eu preciso de política, eu preciso de plano, e preciso de um diálogo entre o plano de preservação digital e a política de preservação digital. Espero ter respondido bem. A segunda pergunta, sobre os administradores do repositório digital confiável, RDC. Lembrando que a origem do RDC vem da norma ISO 14721, a origem do referencial, modelo AIS. E esta norma, ela preconiza que nós temos dois grandes administradores. O primeiro administrador, que é o administrador de preservação, ele vai lidar com as coleções, com as informações, com os documentos. Se for em museu, vai ser o museólogo. Se for em arquivo, serão os arquivistas. Se for em biblioteca, serão os bibliotecários. Só que no modelo analógico, o administrador de preservação, ele era sozinho para gerir a administração do seu material digital, do seu material, né, das suas coleções. Agora, no ambiente digital, nós temos o administrador de TI. Isso é novo. Vejam, isso é um novo modelo de negócio. Isso é uma transformação digital. Quer dizer que o museólogo agora não detém exclusivamente a custódia das coleções digitais. Quer dizer que o museólogo vai ter que dialogar com o administrador de TI, porque é uma custódia compartilhada e uma custódia distribuída. Essa relação é muito importante. A distribuição e o compartilhamento de custódia nos museus, quando nós considerarmos essas normas como a ISO 14721. Espero ter respondido e obrigado pelas duas perguntas. Professor Daniel, João, eu sou bibliotecário aqui no Museu da Cidade. Fiz recentemente uma disciplina como aluno especial do professor Francisco Palheta sobre curadoria digital. Fazia parte também, eu estava fazendo parte, tem até uma colega aqui no auditório, a Débora, que é historiadora e arquivista. A gente fazia parte de um EDOC aqui na secretaria para discutir sobre tabela de temporalidade e plano de classificação para os nossos documentos. Documentos físicos, né, que a gente ainda não conseguiu resolver na prefeitura, os nossos documentos físicos. A gente tem um arquivo geral com centenas de milhares de processos ainda que não foram digitalizados, não foram classificados, não foram nada. Então, assim, e hoje nós temos o SEI na prefeitura já há alguns anos, que já está, assim, com, acho que também centenas de milhares de processos, de documentos, e sem nenhum plano de classificação, sem aplicação de nenhuma classificação nesses documentos. Que é uma mesma pergunta feita pelo Israel Gregório, que veio da internet, o senhor deve estar acompanhando, sobre o que a gente vai fazer com o SEI. O SEI é uma ferramenta que não foi preparada arquivisticamente para classificar e para ter uma temporalidade nessa documentação. Mesmo que se tivesse uma temporalidade, como é que eu posso pegar um processo que tenha 200 páginas, 200 documentos, como é que eu posso dar temporalidade diferente para documento dentro do mesmo processo? Como é que eu elimino isso, né? Essa é uma pergunta. A outra pergunta, a Carol Vieira fala que eles utilizam o Tainacan. E o Tainacan está sendo muito utilizado pelo IBRAM, para os museus do IBRAM, né? Que é uma ferramenta, é um software livre e tal, mas os museus confundem, talvez os profissionais confundem
com preservação. Então, acho que precisa ficar claro isso, como é a preservação, o que é preservação e o que é um repositório digital com disponibilização de informação. Então, talvez isso precisa ficar bem claro para não achar que a gente está disponibilizando informação no Tainacan e está fazendo preservação digital. Essa é uma coisa que teve essa dúvida também. Então, assim, eu tive recentemente também participando de um seminário no Arquivo Nacional, isso ficou muito claro. É o arquivemática. O arquivemática é o que faz a preservação e, assim, eles falam, nossa arquivemática fica dentro de um cofre. E, assim, algumas pessoas têm acesso para mexer nele e ponto final. Então, assim, é o arquivemática. Esse sim faz a preservação digital. Então, são essas duas perguntas. O que a gente vai fazer com o SEI? Eu ouvi dizer que existe uma instituição no Rio de Janeiro que está tentando incluir o CIGAD no SEI para fazer essa administração. Não tenho conhecimento, não sei qual a instituição, mas se eu pudesse falar um pouco sobre o SEI, enfim, todos esses softwares, tem o SEI em papel aqui, tem outros softwares governamentais, públicos, que estão fazendo os processos hoje, o que a gente vai fazer com esses processos eletrônicos, né? E depois o Tainacan sobre preservação digital. É isso. E depois eu vou chamar a Virginia Bentes daqui, mas aí, por enquanto, essas duas perguntas, sobre o SEI e sobre o Tainacan. João, obrigado pelas duas perguntas. Excelentes. Bom, duas enormes perguntas. Vamos por partes. Vamos para a primeira. A questão do sistema de gestão de documentos. Estamos falando de arquivos, de informação arquivística, de documentos arquivísticos, que deveriam ser produzidos, mantidos e preservados com sistemas orientados a requisitos. Ademais, Brasil, é claro, o Brasil tem um modelo de requisitos para isso, que é o EARC Brasil, para o Executivo e Legislativo, e o MOREC JUS para o Judiciário. O que aconteceu? Aconteceu uma disrupção tecnológica no Brasil. A disrupção tecnológica, ela é uma dos desdobramentos da transformação digital que cria produtos novos, com um entendimento do que é bom nessa transformação digital e que, às vezes, se afasta da literatura. Tem tudo a ver com o que eu tentei dialogar hoje de manhã. Nós precisamos considerar a literatura. Os museus precisam considerar a literatura. Qual é a literatura sobre preservação digital? O modelo AIS. Autores que trabalham com normativas, com 3 pacotes, etc. Então, o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, desenvolvido pelo 4º TRF, Tribunal Regional Federal, lá do Rio Grande do Sul, da 4ª Região, desenvolveu um sistema para o judiciário. E que não foi desenvolvido como escopo de ser um CIGAD, não foi a ideia dele. O equívoco não foi na equipe que desenvolveu, o equívoco foi do Executivo brasileiro, da APF, do Executivo, que pegou esse sistema e o adotou como se fosse um CIGAD, quando ele não era um CIGAD. Vejam que nós temos no horizonte brasileiro outras soluções que são CIGADs, e estão muito bem. Software de governo, nós temos o sistema da DataPrev, o EDOC, que foi checado de acordo com o EARC Brasil. Nós temos outros CIGADs de outras instituições. Mas o governo brasileiro errou quando adotou um sistema e disseminou no Brasil inteiro. Bem, tem perspectivas boas aí à frente. Eu vou citar o Super. Vocês já devem ter ouvido falar do Super BR, que é uma iniciativa do governo federal, e que, para corrigir um problema desses que eu falei anteriormente, não é algo tão simples não, gente. Bem como o João falou, processos que não são classificados, não se aplica temporalidade, se mantém documento permanente na fase corrente, isso pode ser configurado como crime. Lei 8.159, artigo 25. Artigo 10º da mesma lei, os documentos permanentes são imprescritíveis e inalienáveis. Não estão sendo arquivados, ficam mantidos no SEI quando deveriam estar aplicando a tabela e arquivando documentos num repositório digital confiável. Veja a maravilha da relação interdisciplinar. Nós estamos falando de um diálogo agora em que
RDC, se aplica em arquivos, se aplica em museus, se aplica nas bibliotecas. Olha a relação, o poder da relação interdisciplinar. O João falou, inclusive, também, como é que nós vamos classificar documentos dentro de processos, diferentemente do dossiê. Veja, primeiro tem que classificar o dossiê. Outra, o SEI não produz documentos avulsos. O SEI só produz documentos compostos, complexos, dossiês, nível 4 da norma ISO, tá? Nível 4 da ISAD-G, perdão. Então, veja, a solução que eu ia falar é o Super. O Super foi criado com a ideia de implementar um sistema agora orientado a requisitos. A administração pública está chamando de Super 2.0, podem procurar. Esse Super 2.0 é baseado no Sapiens, no software da AGU, da Advocacia Geral da União. E está lá já na página do Super, e que agora conta com a assessoria, consultoria do Arquivo Nacional, com os especialistas do Arquivo Nacional. E aí sim nós passaremos a contar com arquivamento, com classificação, com a avaliação, com a aplicação da temporalidade, com recolhimento, com garantia da segurança jurídica. Só que nesse mesma página que vocês vão encontrar o Super BR, vocês vão ver que eles criaram duas categorias, Super 1.0, Super 2.0. Então o SEI vai continuar existindo. E aí eu destacaria, como a última parte desta pergunta, uma iniciativa que foi feita em software livre, olha a importância do software livre, pelo antigo MPDG, pelo antigo, porque agora ele é ME, Ministério da Economia, o arquivamento de documentos no SEI. Como o João falou, pode ser um processo com 300 páginas, ou com 1.000, ou mais, ou 20, mas que tem que ser arquivado. De que forma? Fazendo o pacote CIP. E em cadeia de custódia, arquivar no RDC-ARC, que pode ser o Arquivemática, que é software livre, que pode ser o Roda, que é outro software livre. A solução, só que essa solução não foi colocada em produção. Visitem o YouTube, por favor, e procurem arquivamento do SEI MPDG, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Antigo MPDG, porque ele foi extinto e virou agora ME. Vocês vão adorar essa solução que foi feita. Eu conheci, eu tive participação, eu admirei esse trabalho, mas ele foi perdido, porque ele não teve colaboração, como foi falado pelo colega aqui no auditório. Não houve envolvimento, não houve um cotejamento desses sistemas para colocá-lo em produção. Olhem a necessidade da política do software livre. Espero ter respondido a primeira pergunta. Vamos para a segunda. Tainacan. Todos os meus parabéns. Eu sou apaixonado pelo Tainacan, eu acho um sistema magnífico, mas ele não é, vamos falar de escopo, né? Ele não é um repositório digital confiável. Ele é um sistema de gestão de museus que, no modelo OAS, ele contempla duas entidades, tanto o producer como o consumer. Aquelas duas entidades limítrofes do modelo OAS, mas ele não contempla o centro, porque não é escopo dele. Isso não é defeito nenhum do Tainacan. Adoro o Tainacan, viu? Parabéns pela equipe, tenho um respeito tremendo, uma admiração tremenda pela equipe do Tainacan. Tá? Mas o Tainacan tem que ser arquivado. O Tainacan tem que ser preservado nos museus em pacotes AIP em um repositório digital confiável. E aí eu retomo novamente a relação interdisciplinar. Os museus, assim como os arquivos, precisam recuperar a ciência. Qual é a literatura para a preservação digital sistêmica? Modelo OAS. 3 pacotes, ISO 14721. O que está no Tainacan tem que ser arquivado num AIP, protegido. O João falou isso no curso que ele fez. Tá? Tem que virar um pacote, tem que vir para um ambiente protetivo, um cofre de preservação, que vai ter o pacote AIP, que não é acessível ao público, que está preservado, que é migrado, convertido e acessível ao longo do tempo. Daqui a 10, 20, 30, 40, 50 ou 1000 anos, se assim fosse. Essa é a ideia da literatura, da ciência, por trás
do modelo OAIS por trás do repositório digital confiável, que tem que ser auditado e certificado por uma outra norma ISO, a 16363. E que quem audita e certifica tem que ser também auditado e certificado por uma outra norma ISO, que é a ISO 16919. Esse tema será pauta nos museus. Auditoria e certificação dos repositórios digitais confiáveis museológicos. E isto será pauta com toda certeza. Com toda certeza, os museólogos vão passar a tratar pacotes, RTCs, cadeia de custódia. João, obrigado pela pergunta e espero ter podido respondê-la respondendo a boa pergunta, as boas duas perguntas que você elaborou. Obrigado. Daniel, muito obrigada. Eu vou passar agora para a Virgínia, que tem aqui um questionamento. Oi, professor Daniel, bom dia. Está me ouvindo? Muito bem, minha querida, bom dia. Vou tirar aqui a máscara, que é meu símbolo de resistência. Oi, Daniel, que bom lhe ver aqui, né? Eu queria fazer duas colocações que eu acho muito prudente nesse momento. Primeiro, a gente precisa de compreender que um SEI, né, ele não é um sistema de preservação digital, né? Ele é um sistema de protocolo. Justamente por isso, ele tem todas as dificuldades que você muito bem apresentou aqui. Inclusive, agora está saindo o 4, né? O SEI 4, né? E um dia desse eu estava olhando o SIGA, né, o CIPAC, aliás, gente, ele tem tanta função que ele derruba o SEI assim em 1000 vezes. E eu não sei por que a gente tem essa ideologia doida de estar colocando coisas em prática sem refletir, sem conversar com os profissionais da área. Isso para mim me incomoda demais, sabe, Daniel? E quando você coloca a necessidade da gente ter sistemas livres, eu acho fundamental demais. Se você pensar em pelo menos dois que nós temos aqui no Brasil, que são livros, que são maravilhosos, o Sofia, né, que usa nas bibliotecas, inclusive da Fundação Getúlio Vargas, né? Quer dizer, um software desse que é livre, colaborativo, você pode ter a maior possibilidade de apresentar N coisas para funcionar com mais segurança. E também o BibliLivre, né? Um softwarezinho pebinha que o pessoal diz, mas eu uso para dar aula com os meus alunos, a gente inventa de colocar coisas, e ele é maravilhoso. Inclusive, gente, que você coloca um documento verbal e um não verbal. Você pode colocar um texto, pode colocar uma música relacionada com o texto, uma imagem. Então, para o setor de arquivos, eu acho que ele é muito bacana, porque ele vem divulgar, junto às comunidades, né, as possibilidades. E eu acho que ele pode ser adotado como sistema de memória, que para mim ele é muito fundamental. Você sabe que eu sou apaixonada por São Paulo, eu não sou daqui, mas cada vez que eu venho, eu vejo coisas assim, eu digo, meu Deus, isso aqui é uma memória, isso aqui pode ser utilizado e pode ser resgatado, né? E o nosso país, ele perde tanta memória por conta do Alzheimer de verdade, quanto a memória por conta do Alzheimer da falta de respeito, de desrespeito com a história da comunidade, né? Então, era isso que eu queria colocar, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. E bom lhe ver, um beijo, tchau, tchau. Virgínia, minha querida, que satisfação, quanta admiração eu tenho por essa pessoa. Obrigado por estarmos aqui, obrigado pela pergunta, pelos comentários, excelentes comentários, Virgínia, é exatamente isso. A importância de considerarmos a filosofia e as políticas do software livre. A importância de elaborarmos uma política pública de software livre. Os museus vão ter que começar a discutir. Nós estamos produzindo as nossas curadorias, as nossas coleções, as nossas mostras em software livre. Nós estamos preservando os nossos materiais em software livre, porque se nós não estamos fazendo em software livre, essa informação é pública, ela terá algum tipo de restrição de acesso no futuro.
Pagamento de licença. A empresa faliu. A empresa criou uma versão 2.0 ou 3.0 que é mais cara, que requer uma ampliação de licença, que requer um termo aditivo. Nós não podemos seguirmos refém de softwares que dependem de pagamento. Nós podemos pagar para uma empresa instalar um software livre, isso é outra coisa. Nós podemos pagar por um suporte de um software livre. Mas a informação pública, que pode ser de museus, de arquivos, de biblioteca, não pode ter nenhum tipo de impeditivo. É informação pública. Não pode ter controle de acesso, não pode ter uma restrição porque não pagou o licenciamento. E aí a Virgínia trouxe ótimas colocações. O SEI não é um CIGAD, não foi criado para isso. Ele vem evoluindo, isso eu tenho que reconhecer, ele vem evoluindo sistematicamente, mas o escopo dele não era esse, ele é um software excelente, aquilo que ele foi criado. Aliás, ele vem cada vez mais evoluindo para se transformar num CIGAD, mas ele ainda não é. A iniciativa do Super é uma boa iniciativa. A Virgínia citou outros sistemas, como o CIPAC, mas uma observação, CIPAC não é livre também, viu? CIPAC não é. Então, veja como nós vamos ter que ter esse DNA, nós, arquivo, biblioteca, museu e etc. Software livre. Tá? Softwares que obedecem à política do software livre, seja para dar aula, seja para aplicarmos nos nossos museus, seja para aplicarmos nas nossas bibliotecas, nos nossos arquivos. Sempre software livre, nenhum tipo de impedimento de restrição de uso no futuro. Porque senão nós estaremos refém do trabalho das empresas que vão querer fechar, que vão querer cobrar, que vão querer licenciamento. Isso não pode acontecer com a informação pública. Virgínia, muitíssimo obrigado pelas colocações e toda a minha admiração. Suas palavras foram ótimas. Obrigado. Professor Daniel, nós temos uma pergunta do André. Você pode... Vamos colocá-la aqui no vídeo. Você já está vendo a pergunta? Estou sim, estou recebendo aqui. Recebi aqui na Câmara, o André Moraes perguntou: como está o RDC-ARC a ser utilizado pelo TRT, a ser gestado pelo TRT4? O senhor tem notícia? A notícia que eu tenho, que o que está sendo gestado, e em princípio tem uma ideia do CNJ, uma política emanada pelo CNJ, é que vai considerar normas, vai considerar padrões. E aí, nesse caso, André, é a segurança que nós precisávamos, porque se o governo tivesse considerado a questão das normas, padrões e requisitos da área, não teria acontecido isso no caso do SEI. E o SEI não teria que se transformar tanto como ele está se transformando, para se transformar num CIGAD. Como o RDC-ARC já está começando com uma pegada completamente diferente, é outra, o RDC-ARC hoje, ele já é uma resolução do CNJ a 325, a 324 ou a 325, perdão, que exige que os tribunais tenham RDC-ARC, e veja o que o CNJ botou naquela resolução. Baixem essa resolução, por favor, em software livre. Isso é uma contribuição fantástica do CNJ. Todos os tribunais brasileiros terão que adotar RDC, Repositório Digital Confiável, em software livre. Isso é fantástico. Pode não ser o Arquivemática, pode ser o Roda, ou pode ser outro que apareça no futuro, no horizonte, que seja desenvolvido, mas sempre em software livre. Isso emana uma política pública. Essa resolução do CNJ, ela é uma política pública magnífica, linda. E é isso que nós vamos ter que começar a pensar agora.
nos arquivos, nas bibliotecas e nos museus. Emanar política pública. Eu vou largar um edital para uma curadoria, um edital para uma amostra, e aí eu vou pedir que seja feito em software livre, que seja preservado em pacote AIP, de acordo com o modelo OAIS, de acordo com a ISO 14721. Então, nesse caso, tudo diferente. Um modelo de negócio baseado em ciência, baseado no RDC-ARC, baseado na resolução 43 do CONARC. Então, nesse sentido, a gente está muito seguro. O que vem aí é muito bom, o que vem aí é seguro, vai garantir autenticidade, vai garantir confiabilidade, cadeia de custódia e, fundamentalmente, preservação e acesso no futuro com segurança jurídica. Obrigado pela pergunta, André. Professor Daniel, temos mais uma pergunta. Que é, hoje, qual o software recomendado para a gestão arquivística que contempla a tabela de temporalidade dos acervos documentais? Ótimo, obrigado. Márcia Goretti. Obrigado pela pergunta, Márcia. Márcia, veja, como eu estava falando com a ideia da ciência, de que nós temos que sempre considerar os referenciais, normas, padrões e modelos, eu devo recomendar que o software para isso é um CIGAD. Mas aí a Márcia vai me perguntar, professor Daniel, o CIGAD é de qual empresa? O CIGAD não é de uma empresa. O CIGAD foi criado pelo modelo EARC Brasil, que definiu o conceito de um software de gestão arquivística de documentos, que sim contempla classificação, avaliação, destinação, uso, toda a gestão arquivística de documentos orientada aos requisitos e que garante autenticidade e confiabilidade, preservação, cadeia de custódia. Essa é a resposta mais correta que nós temos que dialogar. Tem que ser um CIGAD, tem que estar de acordo com o modelo de requisitos para o Executivo e Legislativo, o EARC Brasil. E se for no Judiciário, tem que estar de acordo com o modelo de requisitos do Judiciário, que não é o EARC Brasil, e sim é o MOREC Jus. Porque quando eu digo isso, eu retomo a pergunta anterior do RDC-ARC. Está intimamente ligada ao referencial científico da área, está ligada à norma ISO, está ligada aos padrões, está ligada aos modelos. Nós não podemos ficar refém de um software, de uma marca de software. Eu não posso recomendar, por exemplo, o SEI. Eu tenho que recomendar o CIGAD. Eu não posso recomendar, por exemplo, o Arquivemática, que é um software. Eu tenho que recomendar o quê? O RDC-ARC, que é muito mais que um software, que é a infraestrutura, a política e também contempla o software. Essa solução que foi perguntada anteriormente pelo André, o que está por baixo é o Arquivemática. Mas vocês viram que eu não falei Arquivemática, eu falei o RDC-ARC. Isso é importante, não ficarmos dependentes da marca do software, mas sim da categoria do sistema, o RDC-ARC. Então, Goretti, novamente, não é uma marca de um sistema de gestão, mas sim a categoria CIGAD, porque se nós falarmos CIGAD, seja por licitação, contratação ou a forma que for, vai contemplar classificação, avaliação, destinação, preservação, autenticidade, confiabilidade. CIGAD no Executivo e Legislativo. Gestão DOC, de acordo com o MOREC Jus no Judiciário. Espero ter respondido e muito obrigado pela pergunta.
Professor, temos mais uma pergunta da Jane. Ela fala, e hoje existe algum software que consegue atender às necessidades do arquivo, biblioteca e museu, pensando em instituições com milhões de itens? E parabéns pela ótima fala. São norteadoras. Jane, muito obrigado pela pergunta. Ótima. Existe, já estamos utilizando, já é adotado pelos arquivos aqui no Brasil, já é recomendado por algumas bibliotecas, já é utilizado esse software, por exemplo, no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York, tá? Que é o Arquivemática. Veja que o Arquivemática, e o João comentou isso, o Arquivemática é convergente. O Arquivemática não é só para arquivos. O Arquivemática é um ambiente, um sistema de preservação digital convergente. Ele pode atender arquivos, bibliotecas, museus, de forma autônoma. Isso é importantíssimo, de forma autônoma, com administradores independentes. Por quê? Porque há especificidade na gestão arquivística em que o administrador de preservação tem que ser o arquivista. Há especificidades nos acervos de bibliotecas, acervos bibliográficos, em que o administrador tem que ser o bibliotecário, para arquivar aquele acervo do Corra, do software livre Corra, por exemplo, daquela curadoria, daquela biblioteca digital em DSpace. E há especificidades também nos museus, com metadados, porque os arquivos vão utilizar o mais ADG, as bibliotecas vão utilizar um MARC 21, um RDA, e os museus vão usar outro set de metadados. Além do Dublin, vão utilizar um VRA-Core e etc., outros padrões, outros esquemas, outros requisitos, e que o administrador de preservação digital tem que ser o museu, os museólogos. E tudo isso convergente, e tudo isso de acordo com o modelo AIS. Tudo isso arquivando em pacotes AIP, mas de forma independente, autônoma e administrada numa governança de TI única. Olhem que interessante isso. Os administradores de preservação serão múltiplos, mas o administrador de TI será um só. É um único administrador de TI que gerencia o repositório digital confiável de museu, o repositório digital confiável de biblioteca, o repositório digital confiável de arquivos. A Arquivemática é uma dessas soluções. Inclusive o Binder que eu citei, e a Regina também lembrou disso, do Binder, o Binder tem Arquivemática por baixo. Eu recomendo muito fortemente, mesmo com o software estando sendo deprecado pela desenvolvedora, mas é livre, nós podemos baixá-lo, usá-lo, melhorá-lo e distribuí-lo. Ele tem um Arquivemática por baixo. Então, o ambiente de preservação, existe um software que atende todas as áreas. O Arquivemática, ambiente de preservação, repositório digital confiável, preservação digital sistêmica. Não estou falando dos sistemas de gestão, estou falando do ambiente de preservação digital sistêmica. Hoje integrado, hoje convergente para arquivos, bibliotecas e museus, em software livre, amplamente utilizado no mundo inteiro por essas três áreas. Espero ter respondido, obrigado pela pergunta. Nós temos mais duas perguntas.
A Stephanie, ela fala que a partir do seu entendimento, considerando o quantitativo elevado de itens dos acervos nessas instituições, o que é indicado? Stephanie, muito obrigado. Stephanie, o recomendado é exatamente o que eu comentei anteriormente. O repositório digital confiável, que é baseado em normas, padrões, modelos e requisitos, que obedece o modelo OAIS e que arquiva e preserva esses materiais em pacotes. O professor Daniel repetiu de novo o pacote, né? O AIP, pacote AIP. Por quê? Porque exatamente por esse quantitativo muito elevado e com materiais ricos, complexos e que podem ser gigantescos. Eu posso estar falando de um vídeo aqui de 40 GB, 40 gigas ou mais, ou 100. E um vídeo multiplicado por 1000. Stephanie, dialogue com profissionais de TI. Dialoguemos, por favor. Isso seria impossível de pensar em bancos de dados, em bases de dados. E foi por isso que esse modelo foi criado, por isso que o modelo OAIS criou a ideia dos pacotes. Então vejam que a preservação digital não preserva em bancos de dados. Isso tem que ficar muito claro, hein? Nós não preservamos os nossos registros em bancos de dados. Nós preservamos aonde? Pacotes. Quer dizer, não há uma dependência de um SGBD, de um sistema de gestão de banco de dados. Porque os sistemas de gestão de banco de dados não iriam dar conta do volume e da complexidade desses materiais a serem preservados. Ainda mais quando eu estou falando na convergência de arquivo, bibliotecas, museus e etc. Seria impossível pensar em bancos de dados. Então, se eu estou falando em preservação digital sistêmica, de acordo com o modelo OAIS, aonde que esses materiais estarão guardados, custodiados? Em bancos de dados? Não. Em pacotes. Professor Daniel, de onde é que vem essa literatura do pacote? Modelo OAIS. Baixem a norma do modelo OAIS. ISO 14721, e vocês vão aprender os 3 pacotes. CIP, IP, DIP, o pacote de arquivamento. E é por isso que nós conseguimos trabalhar com gigantescos volumes de dados, informações, documentos, porque não há dependência de banco de dados. Todo o material digital, todas as coleções, as mostras, as curadorias estarão em pacotes, em file system, independente de um sistema de gestão de banco de dados que iria colapsar. E é por isso que a gente pode aplicar técnicas de escalabilidade, de nuvem, de custódia compartilhada, de multi-spaces e de multi-pipelines. Perdão por essa terminologia, spaces e pipelines, mas é uma metodologia e uma terminologia da computação que nós utilizamos para escalar, implementar escalabilidade de alto nível de repositórios digitais confiáveis. Isso quer dizer que a possibilidade de crescimento é infinita, dada a escalabilidade que nós poderemos incrementar nesses sistemas convergentes de arquivos, de bibliotecas, de museus, em repositórios digitais confiáveis, de acordo com a norma ISO 14721, modelo OAIS, não em banco de dados, sim em pacotes OAIS AIP de arquivamento, terminologia que eu espero que seja assimilada pelos nossos profissionais, por todos os nossos colegas. Obrigado pela pergunta, Stephanie.
Professor Dr. Daniel Flores, nós agradecemos a sua excelente exposição sobre documentos digitais em museus, meios para a preservação. Eu acho que todos aprendemos muito. Agradecemos também todos que participaram deste evento e a equipe do Museu da Cidade de São Paulo, que organizou este segundo seminário de tecnologia e organização da informação em museus, os desafios da documentação física e digital nos museus. E que venham mais discussões, mais trocas de conhecimento. Eu passo agora a palavra para o João Pontes, aqui do Museu da Cidade de São Paulo. Muito obrigada. Professor, se quiser falar, aí depois eu entro. Eu quero só agradecer. Eu quero dizer que foi uma satisfação para mim, João, Regina, todos que participaram, que fizeram perguntas. Me senti muito feliz com as perguntas, fui muito contemplado. Eu acho que a minha ideia de diálogo foi atendida. Eu vi que o público pegou, eu vi que o público me fez perguntas excelentes, fiquei muito contente. Tenho certeza que esse diálogo será levado para os museus, tenho certeza que os museus passarão a discutir software livre, tenho certeza que discutirão preservação digital sistêmica e vão começar a indagar se os museus estão preservando suas coleções, curadorias, mostras, etc., toda a informação museal em pacotes OAIS AIP, de acordo com normas, padrões, modelos e requisitos. João, muito obrigado, uma satisfação tremenda ter participado, ter sido convidado. Obrigado. Professor. Professor, nós que agradecemos a sua presença aqui. A Jane fez uma pergunta, acabou ficando aqui essa pergunta, sobre o Atom, né? Mas antes disso, eu queria dizer que nós, dos museus, né? Estava falando com o meu colega agora, Danilo, né? Que está comigo nessa organização, que eu acho que as bibliotecas, né? Essa tríade que a gente fala, que eu falo que são as disciplinas co-irmãs, né, que são os arquivos, as bibliotecas e os museus, eu acho que se ajudam, e se não se ajudam, deveriam se ajudar. Eu acho que nos museus a gente tem bibliotecário, a gente tem arquivista, então eu acho que tinha que se ajudar. Eu acho que os museus, a gente tem uma carência gigantesca de funcionário, né? Acho que todo lugar tem, né? Mas eu acredito que a gente poderia criar redes, né? Eu sempre sou favorável disso, de criar redes de discussão, né? De repente, por que não criar uma rede de discussão sobre o uso de um software que esteja dentro das normas, um software de preservação, um repositório que todos os museus pudessem utilizar, mas que houvesse uma conversa entre técnicos dos museus, não que alguém decidisse. Acho que a gente, como a professora Virgínia falou, né, a gente está muito cansado dessa coisa das pessoas decidirem por nós, né? Nós temos formação, então, assim, por que não chamar nós para discutirmos? Quando nós fizemos o portal de acervos aqui, que eu falo com muito orgulho de ter participado, né, que hoje está inativo, mas nós participamos do portal de acervos da Secretaria de Cultura. O secretário adjunto chamou, assim, todas as áreas, sabe? Chamou um especialista de cada área, da TI,
de uma biblioteca, de um museu, de um acervo, do centro de memória, para discutir o que seria melhor para todas as áreas, né? Então, eu acho que os museus precisam fazer isso, precisa fazer esse engajamento de criar um grupo de discussão sobre um software. De repente, se eu não tenho um TI, que nós não temos desenvolvedor, mas o Museu X tem um desenvolvedor, então, de repente, vamos conversar. Um outro museu tem outro desenvolvedor, vamos chamar 2 desenvolvedores, mais uma equipe de, sei lá, de 5 museus, e vamos discutir um sistema que contemple todo mundo e que a gente possa utilizar, né? E que seria ótimo, porque, inclusive, haveria interoperabilidade entre os sistemas, né? A gente não teria problema. Então, eu acho que o seminário serve para isso. A gente trouxe o seminário para discutir assuntos, quando eu falo, que não são assuntos discutidos nos museus. A gente não discute, não adianta falar que a gente discute, porque a gente não discute. Nossas prioridades dentro dos museus são outras, é cuidar do acervo. Mas eu acho que vai chegar um momento em que isso vai explodir e a gente vai ter que correr atrás, e correr muito daí, porque aí a gente vai estar muito atrás, né? Eu acho que as bibliotecas saíram na frente, não é porque sou bibliotecário, mas porque eu tenho a Regina aqui e como exemplo, e eu sei que ela, como profissional bibliotecária, na biblioteca dela hoje, ela já não discute mais banco de dados, discute inteligência artificial, aplicação de blockchains, já são tecnologias super lá na frente, coisas que a gente está pensando em discutir ainda para acervo físico, sabe? Então, assim, a gente precisa começar a pensar nisso, né? O que os museus têm feito hoje é colocado algumas de suas coleções no Google Future, que também é outra coisa perigosa, né? Bom, era isso que eu tinha para falar, agradecer, e queria só dizer aos participantes, quando vocês assinarem a folha de frequência que está no site tecnomus2022.org, assine a folha de frequência somente uma vez. Hoje nós abrimos para fazer os certificados e tinha gente que assinou 3 vezes. Então, assim, é uma vez só e ponto. Não precisa assinar mais, tá? Por palestra. Então é isso. E aí eu queria deixar o comentário agora com o professor para a gente finalizar essa palestra. Muito obrigado mais uma vez. Eu, Danilo e a equipe do museu todo e a Regina agradecemos muito a sua participação nesse evento, que foi muito esclarecedora. Obrigado, professor Daniel. João, eu reitero completamente as suas palavras, estou completamente de acordo, acho que é exatamente isso que nós precisamos abrir um diálogo, e principalmente porque nós estamos falando agora de uma abordagem convergente, de um RDC, que não pode ser exclusivo só de museu, exclusivo somente de bibliotecas ou de arquivos. São ambientes que foram construídos para serem compartilhados, respeitando autonomia, especificidade, administração. Ambientes que garantem a segurança jurídica, acesso a longo prazo, preservação, autenticidade e confiabilidade. Com administradores de arquivo, de biblioteca, de museus e etc. Os RDCs, e que tem softwares livres, como a Arquivemática, que faz isso. Então, esses fóruns que o João falou são necessários, são urgentes. E esse compartilhamento de ações também, porque nós podemos compartilhar ações com outras entidades, com bibliotecas, com arquivos, com outros parceiros. E eu vou aproveitar para fazer o último comentário que a Jane deixou aquela pergunta sobre o Atom. Software livre Atom. Jane e pessoal, o Atom, ele foi criado, é um software livre, que foi criado pela mesma empresa que desenvolveu o Arquivemática, o repositório digital confiável. Mas o Atom teve uma outra história prévia, anterior. Ele nasceu como ICA Atom. ICA de Conselho Internacional de Arquivos. O ICA, o Conselho Internacional de Arquivos, fomentou esse software, que era na sua plataforma 1, como software livre, porque eles detectaram a carência de um software livre na área, para acesso, para transparência, para curadoria. Mas a ideia foi exatamente essa, a gente cria o filho, entrega à sociedade. O ICA Atom foi entregue à sociedade e hoje ele não é mais ICA Atom. Ele é somente Atom. Inclusive,
Nesta semana, segunda-feira, foi aberta a tradução para a versão 2.7, que vai sair muito em breve. E aí, a novidade mais importante que a gente tem do Atom, ele vem sendo utilizado, por mais que ele tenha nascido com DNA arquivístico, ele vem sendo utilizado de forma impressionante nos museus, mundo afora. Vem sendo utilizado de forma impressionante também em bibliotecas, como plataforma de acesso e transparência, como biblioteca digital também, não como gestão, mas como transparência. Recomendo que busquem no Google Atom no Brasil, CONARC. CONARC com que mudo, de Conselho Nacional de Arquivos. Vocês vão encontrar uma página que tem uma listagem de átons, de sistemas átons utilizados no mundo. Atom, acesso à memória, software livre, ambiente profícuo para ressignificar, para rememorar, para cruzar memórias, registros digitais, coleções, curadoria. Jane, obrigado pela pergunta. Regina, obrigado pela mediação, adorei. E João, muito obrigado pela organização, as perguntas de todos. Estou muito feliz e obrigado por ter sido convidado. Imagina, professora, a gente que agradece e queria convidá-los para a palestra da tarde, das 14 horas, tá? Que é dando continuidade, não sei se vocês observaram, mas a gente está tentando puxar os assuntos. Então, à tarde tem mais preservação digital em museus, o estado da arte, que vai ser com o Miguel Ângel, do IBICT, José Carlos Abud, da Unesp, com mediação da Leila Cristina, que é do Museu da Diversidade aqui de São Paulo, e que já foi colega nossa aqui no Museu da Cidade de São Paulo. Bom, é isso. Bom almoço para todos e até às 2 horas da tarde. Obrigado, professor.